Valeu, Zé. E agora sim, conforme prometido, a gente conversa então ao vivo com o Dr. Paulo Faria, que é advogado do deputado Daniel Silveira. O Dr. Paulo, inclusive, estava em deslocamento aí, foi surpreendido, assim como todos nós aí, no meio desse feriado, com a notícia de há pouco, a divulgação desse decreto do presidente, né, doutor? Então, obrigado pela presença, pela gentileza em nos atender. Boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos os ouvintes da Jovem Pan. Boa noite à bancada. Eu não pude nem ver quem está na bancada, mas eu vi o Zé Maria, o Fiuza, a Ana Paula e o Augusto. Queria que o senhor falasse então, doutor, obrigado mais uma vez pela presença aqui, sobre esse decreto do presidente Jair Bolsonaro. Olha, Vitor, boa noite, boa noite, Zé Maria, boa noite também ao Fiuza e a todos aí que estão acompanhando esse momento histórico no Brasil. O presidente da República restitui a liberdade, restitui a constitucionalidade, ele restitui a justiça que tão esquecida nesse país e tão perseguida por membros, né, da Suprema Corte, mas que esse indulto individual, chamado de graça, que está previsto, que pode ser concedido de ofício, inclusive, pelo presidente da República, nada mais é do que uma competência constitucional, artigo 84 da Constituição Federal, que o presidente pode conceder o indulto e a graça. Então, foi uma atitude extremamente corajosa do presidente e todos podem ter certeza absoluta que hoje se fez justiça, porque ontem foi deprimente assistir à condenação de um inocente. Então, eu recebo com muita tranquilidade, muita felicidade também por restituir a liberdade de uma pessoa perseguida injustamente apenas por tecer críticas a membros da Suprema Corte. Como eu disse ontem na sustentação oral, tratou-se de críticas, de sátiras, e que ele não poderia pagar por isso, mas que fizeram foi um julgamento político. Graças a Deus e a Constituição Federal respeitada pelo presidente Bolsonaro, trouxemos de volta aí um inocente à sua plena inocência. É isso aí. Guilherme Fiuza, sua pergunta, Fiuza, ao doutor Paulo. Boa noite, doutor Paulo Faria. Perguntas são duas. O senhor esperava, estava no seu radar que o presidente pudesse tomar essa decisão que tomou, e como o senhor acha que o STF irá reagir a ela? Olha, Fiuza, eu gosto muito de estudar e tem históricos de estudos constitucionais. Eu esperava, sim, que o presidente fosse chamar o feito à ordem, como dizemos no jargão político. Ele trouxe o feito à ordem, ou seja, ele trouxe a Constituição de volta para o ordenamento jurídico brasileiro. Então, a atitude totalmente acertada, e existe a previsão constitucional, dessa forma não há o que se discutir. Quanto à questão do Supremo Tribunal Federal, como é uma competência constitucional do presidente, ele pode, sim, conceder essa graça por decreto, e o Supremo Tribunal Federal só pode fazer uma coisa: respeitar o decreto, porque o decreto é uma vontade do mandatário da República Federativa do Brasil, e nem o Supremo Tribunal pode ir de encontro ou mesmo dizer que o decreto é inconstitucional, porque está previsto na Constituição Federal, artigo 84, inciso 12, salvo melhor juízo, mas que é uma atribuição, uma competência do presidente. Inclusive ele pode delegar essa competência, mas ele preferiu jogar sempre dentro das 4 linhas, e quem disser que o decreto é inconstitucional precisa realmente reestudar a Constituição Federal, precisa trazer de volta aos seus estudos, aqueles estudos que foram preliminares, inclusive, à própria formação no direito, porque a Constituição Federal, hoje, sim, ela foi respeitada pelo presidente da República. José Maria Trindade, sua pergunta, Zé. Pois não, olha, doutor, nesse momento o grande debate é sobre a possibilidade, a elegibilidade do deputado Daniel Silveira. Ninguém discute aí a prerrogativa exclusiva do presidente da República no artigo 84, né, inciso 12, conforme o 12º, segundo o senhor já mencionou.
nós estamos vendo aqui várias demonstrações, a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL, dizendo que vai entrar com o decreto legislativo para cancelar ou anular o decreto presidencial de indulto, o veneziano Vital do Rego dizendo que, por linha oblíqua, o presidente acaba fechando o Congresso Nacional, o vice-presidente da Câmara dizendo que o presidente Jair Bolsonaro desvia a atenção, mas há uma lista de apoio muito grande no próprio Congresso Nacional a essa decisão do presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, já falou que está livre o deputado Daniel Silveira, o filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro. Sobre isso, eu tenho a impressão que não há dúvida de que ele está livre e que a sentença do Supremo está mesmo suspensa por força de um decreto presidencial e um assunto que já foi enfrentado pelo Supremo. A minha pergunta é sobre a possibilidade de eleição do deputado Daniel Silveira. Olha, José Maria, existe uma súmula do TSE que traz exatamente essa questão quando há o trânsito em julgado, ou seja, nós estamos estudando, eu fui pego de surpresa, mas estamos estudando as medidas aí para devolver a elegibilidade do deputado federal Daniel Silveira. O próprio TSE tem súmula para isso, então eu não posso adiantar agora, até porque eu preciso fundamentar e estudar bem o assunto, porque eu fui pego de surpresa, uma surpresa extremamente positiva, mas eu posso te dizer que esse ato, ele abriu também caminho para que seja apresentado na Câmara dos Deputados um projeto de lei para a concessão de anistia, que aí, sim, faz o limpa, né, que nós dizemos, faz um reset em todo esse imbróglio criado pelo Supremo Tribunal Federal, à margem da Constituição. Então, o que o presidente fez foi trazer o feito à ordem, trazer a liberdade de expressão de acordo com a Constituição Federal. E pode ter certeza absoluta que Daniel Silveira continuará com o seu mandato, e aí essas pessoas aí que estão dizendo de decreto legislativo, eu diria que é um direito, né? Mas que a competência do presidente da República ela é inquestionável, então não há que se falar sequer em constitucionalidade. E o presidente ele não usurpou nenhuma função do legislativo, muito pelo contrário, ele cumpriu a sua missão e a sua função constitucional de decretar o indulto individual, que chamamos de graça, para o deputado federal Daniel Silveira, que foi injustamente condenado por um julgamento político, e eu disse e repito, Daniel Silveira não cometeu nenhum crime. O próprio voto do ministro Nunes Marques deixou muito claro que foi o voto do revisor. Nunes Marques é o revisor. Ele revisitou toda a ação penal e pôde ver todas as ilegalidades e as artimanhas utilizadas pelo Ministério Público para tentar condenar Daniel Silveira a crimes inexistentes. Eu diria que foi um excesso de subjetivismo para a condenação. E o objetivista da história toda foi o ministro Nunes Marques. Então, todas essas pessoas podem procurar eu diria até pelo em ovo, porque na realidade não terão sucesso porque o presidente cumpriu a sua missão constitucional. Muito bem, ouvimos aqui então o Dr. Paulo Faria, advogado do deputado Daniel Silveira, gentilmente nos atendendo aí, estava em deslocamento, interrompeu o trajeto para conversar com a gente. Obrigado, doutor, pela presença aqui. Boa noite, até uma próxima. Eu que agradeço, boa noite.